Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bora Up. Cada dia nós nos superamos nossos episódios, não é isso, Crispim? Com certeza. Hoje a gente tem convidados para falar de um assunto que o empresário que não tem uma fé bem estruturada, não conta com esse outro sócio que é Deus, que seja o Deus que ele acredita, não consegue tocar os negócios, né, Frank? E é dessa forma. Então vamos começar com as apresentações. Eu sou o Frank Borges, da LCK Uniformes. Isso coloco-me à disposição de vocês. E hoje vamos abordar um tema muito fera mesmo, que todo mundo tem, né? O Crispim já abordou, que é ter um sócio. E esse sócio é da espiritualidade. Nós vamos falar de fé e resiliência. Estamos com duas pessoas aqui que têm certeza que tem muito para partilhar com a gente. Você faz as honras? Com certeza. Aqui é o Crispim, Biosolve, a sua empresa de controle de pragas. Se precisar resolver qualquer coisa com barata, formiga, aranha, escorpião, é com a Biosolve. E hoje nós estamos aqui com a Nara, que ela é sócia-diretora da Hypar, e também estamos com o Bruno, que é sócio da Vox2U. Também outro assunto aí que o pessoal pede muito, que é oratória. Quando chegar a hora, nós vamos ter que te chamar de novo, Bruno. Vamos gastar de novo a carta com você. Vamos lá, Nara, conta um pouquinho da sua vida, faça a sua apresentação, da onde que você veio e como Deus e como a espiritualidade ela faz parte da sua vivência. Meu nome é Nara, eu sou contadora de formação, mas toda a vida eu fui vendedora, desde criança. E um dia, numa das situações, eu estava morando em São Paulo, eu perguntei nessa data assim, eu ganho comissão, eu vivo de comissão, mesmo estudando muito. Eu tenho 4 formações superiores, tenho MBA, tenho pós, mas toda a vida eu fui vendedora. E aí eu perguntei assim para mim, eu falei, gente, eu tenho que vender alguma coisa que seja cara para ganhar uma comissão maior, não teve romantismo. Aí pesquisei algumas coisas no mercado e me deparei com o mercado imobiliário. Comecei em São Paulo, no mercado de São Paulo, nos Jardins, que é abaixo da Paulista, e poucos meses depois teve um episódio na minha vida que é bem disso. Eu morava numa casa de rua, num bairro em São Paulo, e tinha uma adutora na rua. A adutora, para quem não sabe, é uma central que passa água para distribuir para o bairro. Essa adutora arrebentou e a água inteira de uma caixa d'água de milhões e milhões de litros inundou o bairro, né? E eis que eu acordo tipo 4 horas da manhã com gente batendo na minha porta e a água tinha inundado a minha casa. E eu estava com uma filha recém-nascida, acordei, o berço estava assim, a água estava aqui, tinha molhado o colchão dela, né? Eu acordei assustada, bati os pés no chão e catei a Nicole no colo e saí de camisola na rua, assim, foi muito louco. E nessa época eu falei, tá, e eu tenho essa proximidade, essa intimidade muito forte com Deus. Anteriormente, voltando rapidinho, eu sofri um acidente de carro em São Paulo. E eu estava sozinha, eu morava lá sozinha, né? Antes até de engravidar da Nicole. E nessa hora que o ônibus passou numa rua que não passava ônibus, que era um bairro residencial, eu morava nessa época em apartamento no interior de São Paulo. E vinha um ônibus, esse ônibus veio, e quando eu vi que ia bater, eu só pensei numa coisa, né? Eu falei, Senhor, me protege. Eu senti aquele quentinho, que é se sentir muito pequeno e alguém te abraçar. Deu perca total o carro, perdeu o outro carro, bateu no muro e bateu numa casa. Eu acordei horas depois, eu estava no hospital. Desse dia em diante, eu criei uma intimidade muito grande com Deus e com a espiritualidade, né? Sempre conduzindo o meu caminho. Passou-se 2 anos, eu engravidei da Nicole. Nessa época da adutora lá, eu lembro que eu fui para a rua com a Nicole, eu perdi tudo, absolutamente tudo. No acidente de carro eu não machuquei nada, fiquei um tempo sem trabalhar, beleza, mas nesse episódio que foi o segundo em São Paulo, perdi tudo. Aí eu lembro que eu estava no meio da rua, falei, tá, entendi, ok, é para mim ir embora, eu não vou ficar aqui. E era como se alguém estivesse falando comigo, vai embora, né? E aí eu estava muito puta com Deus. E questionava ele nesse momento? Questionava nessa hora. Aí fui para casa de uma pessoa, que era a avó da Nicole, e lá ela me arrumou 2 colchões, que foi esse pedaço que eu te contei. Aí tinha um colchão no chão, outro colchão lá, arrumei umas roupas de vizinha, arrumei umas coisas de vizinha, fralda para Nicole, era recém-nascida. E nesse dia à noite, eu deitada dormindo,
apagou a luz, eu olhei para ela, um bebezinho recém-nascido num colchão no chão, na casa de um terceiro, né? Falei, gente, o que que essa menina, qual que é o futuro dessa menina? Fiquei pensando. Aí, nesse dia, eu orei, né? Eu falei, eu não frequento igreja, não sou de ir em igreja, mas eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Falei, me mostra o caminho, o que que é para mim fazer? O que que é para fazer, tal? Como eu tinha conhecido o mercado imobiliário, voltei para Goiânia. Eu tinha ficado 10 anos em São Paulo, ou seja, tudo que eu construí lá, eu perdi tudo, voltei com a Nicole e uma mochila nas costas, né? E voltando para cá, eu entrei no mercado imobiliário como secretária, porque naquela época, 18 anos atrás, não era tão fácil ser um corretor. Entrei como secretária e tomei uma decisão de estudar. Fui estudando, fui crescendo. Então, eu falo que na mesa do mercado imobiliário, eu frequentei todas as cadeiras. Eu fui de secretária, coordenadora, gerente de produto, fui para a construtora, entrei como coordenadora, fui para gerente da construtora. Aí, ao longo da minha carreira, há uns 5 anos atrás, um grupo grande de Goiânia me chamou. Eu já estava numa outra empresa como gerente de produto, e eu era campeã geral de Goiânia, da rede desse grupo, para montar uma agência lá na Ricardo Paranhos com foco em revenda. Colei aí 10 anos, né? Aí montei essa agência num período muito curto, a gente conseguiu estruturar, tem uma agência bem bonita lá, colocou equipe, vendeu e tal. E aí, em novembro do ano passado, agora vai fazer um ano, o grupo que eu fazia parte optou por encerrar a operação. Olha só, mais um teste na sua vida, Era né? chapada e lapada, como diz uma amiga minha, como é que ela fala? É luta atrás de batalha. Aí estava estabilizada, com uma equipe produzindo, com uma imobiliária forte, com um nome forte, um local bacana. Uma carteira boa. Uma carteira boa, uma equipe produzindo e vinha numa estabilidade bacana. A empresa resolve acabar com a operação, porque é um grupo muito grande que optou por trabalhar só com urbanismo. Eles não queriam mais ter imobiliária, e como eu era sócia. E aí eu falei, tá, e agora? Aí, mais uma vez, lá vai a Nara correr atrás. A gente mexeu e fez, e tentava convencer, e não tinha opção. Eles queriam encerrar a operação mesmo. E foram encerrando a operação. Quando chegou para encerrar a minha agência, eu estava 3 noites sem dormir, praticamente, já tinha tido 300 reuniões e convencendo o pessoal. Isso recentemente agora. Recentemente agora, tem o quê? 2 meses que começou essa... Vai perder a agência, perdeu. E quando você coloca um cenário desse para uma equipe de corretores, que na maioria são todos autônomos, o pessoal começa a ficar inseguro, começa a sair. A equipe foi se dissolvendo, o pessoal foi dissolvendo a operação e não teve jeito. Eles queriam ficar com a agência, eu fui desligada, todo mundo foi desligado, eu parei, eu falei, ok. Isso é o famoso anoiteceu e não amanheceu. É. Aí eu falei, ok, eu sou corretora, eu ganho dinheiro com isso, não tem problema, eu volto para atender cliente, que é o que eu mais amo fazer, volto a trabalhar sozinha, vou para dentro da minha casa, vou montar. Aí eu falei assim, ok, eu não vou para uma outra imobiliária, eu vou trabalhar sozinha. Um outro grupo muito forte, que é o grupo Hypar, uma headhunter, que é essas caça-talentos, me ligaram. Nara, tem um grupo aqui em Goiânia querendo um executivo para comandar uma operação. Você topa conversar com eles? Eu falei, amanhã, na hora certa, né? Conversei com eles, comecei esse namoro, a gente Olha começou a desenhar, como é que funciona, hein? desenhar o processo. Eu ia perder a agência. Já estava sacramentado que eu ia perder a agência e não ia ter a sede ali, que era a sede bonita que eu tenho hoje. Aí um dia eu já estava 3 noites sem dormir, sem saber o que fazer, foi o que eu te contei hoje cedo, né? Eu falei assim, Senhor, eu não dou conta mais, cansei. Não dou conta, eu preciso dormir, eu não aceito ficar desse jeito, o senhor sabe da minha necessidade, eu tenho que trabalhar, eu sustento minha família, não tem de onde tirar, toma que a bola é tua. Eu pensei isso, né? Falei assim, resolve que a bola é tua, eu não consigo, resolva da melhor maneira. Quando foi no outro, dormi a noite inteira, quando foi no outro dia de manhã... Pera aí, então, só para a gente entender. Você parou, pediu uma pausa, falou assim, Deus, é contigo. Eu não dou conta mais, falei, a bola é tua. Pegando esse gancho, eu pedi para você segurar um pouquinho essa resolução aí, porque ficou interessante. Boa. Essa ficou boa. Aí, falando dessa fé e resiliência, Bruno,
queria que você também falasse a sua experiência, da sua jornada até aqui, para a gente dar continuidade a essas resoluções, porque vão chocar histórias que vão chegar na balança e perguntar, pô, mas eu vou continuar? O que, que vai me dar força para isso? Então, de Canara vai falar para nós depois. Fala um pouco da sua jornada para nós também, Bruno, e sua experiência, claro, na espiritualidade. Bem, falar sobre espiritualidade, para mim, hoje em dia, é o que eu me sinto confortável. Porque, finalmente, eu acredito que eu me propus, né, também uma decisão de viver a espiritualidade, não falar sobre ela. Mas isso nem sempre foi assim, né? Na minha jornada pessoal, eu acredito que nessa parceria só tinha um lado, e eu ainda não tinha conhecido esse sentimento, esse relacionamento na infância, na adolescência, porque ainda estava envolvido com o que a gente consegue ver, né? Eu consigo ver negócio, eu consigo ver um curso, eu consigo ver dificuldade, mas a gente não consegue ver Deus, né? A gente sente Deus, a gente vivencia Deus, mas a gente não vê. E por muitos anos eu só vivia o que eu enxergava, né? Comecei desde cedo a empreender. Acredito que o meu primeiro empreendimento, Frank, olha essa, vou compartilhar. Meu primeiro empreendimento foi quando minha mãe trabalhava no Serra Dourada, na Secretaria de Esportes, e eu dei uma volta com muita velocidade, né? O empreendedor normalmente é uma pessoa que é muito ativa, então eu saí correndo naquele Serra Dourada, estava vazio, e a pessoa falou, essa energia aí tem que servir para alguma coisa, contrata esse menino para pegar a bola aqui no Serra Dourada, e com 11 anos eu me tornei gandula no Serra Dourada. Oportunidade. É, oportunidade. Local céu famoso, está no local certo na hora certa, né? 11 anos eu virei para minha mãe e falei, eu quero trabalhar. E eu ia com um vizinho para o Serra Dourada nos dias de jogos. E eu comecei a ter essa emoção desde novo para fazer algo próprio para mim, para que desse resultado para a minha vida, para as pessoas. Então, meu primeiro empreendimento foi ser gandula no Serra Dourada. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque com 11 anos, hoje em dia, às vezes a gente enxerga crianças tão frágeis ainda, né? Crianças que ainda não se propuseram a vivenciar um empreendedorismo, a uma profissão, ainda não sabem muito o que vão trabalhar na vida, e tá tudo bem, mas quando a gente consegue perceber que já há um direcionamento de família e crianças, adolescentes já estão mais direcionadas, é também satisfatório. Nessa época, então, contando desse primeiro empreendedorismo, até 2 anos atrás, eu acho que eu só vivi o que o mundo propiciava eu enxergar. Né? O palpável. O palpável, é isso, é o que você consegue ver como problema. Pegar, olhar, né? É a conta que a gente tem para pagar, é o caixa que a gente tem que olhar, são as dificuldades do mercado, são as dificuldades do empreendedorismo que todo mundo vivencia todo dia. E eu vivia ele em todos os sentidos de profundidade, de várias formas, morando em Goiânia, morando em Brasília, morando em São Paulo, morando na Inglaterra, morando na França. Tudo isso eu passei e vivendo a mesma coisa, sem conseguir enxergar esse Deus, né? E aí, eventualmente, eu acredito que o convite veio na hora certa, porque eu estava com o coração muito apertado há 2 anos atrás, mesmo com o que eu podia enxergar estava indo muito bem, parece que me faltava algo. Cada um tem a sua história, e eu vejo muitas histórias de pessoas que passam por dificuldades e encontram Deus na dificuldade. No meu caso, não foi assim. Eu assumi que eu precisava de algo porque meu coração estava vazio, não fazia sentido. Então, ele me tocou no momento que meu negócio estava indo bem. A Vox to You, que é uma escola de oratória, tem 4 anos em Goiânia, nós temos 3 unidades, focadas desde o mundo corporativo ao desenvolvimento pessoal, agora, recentemente, com a unidade dedicada ao desenvolvimento de criança e adolescente. Estava indo muito bem, com 2 anos de nascida, né, como sendo um negócio novo, havia uma demanda represada na cidade, e parece que me faltava algo, sabe, Fran? Faltava algo. Um detalhe, né? Um projeto novo, né, de oratório, uma escola nova, uma franquia, não é isso? É uma franquia. E por vários anos consecutivos reconhecida, né? A melhor do país, né? É a melhor unidade do país, foram 4 anos, 4 vezes campeões. Eu gosto de dizer isso, mas eu prefiro
falar até dos problemas, porque para chegar nisso deu trabalho, né? A gente teve essas dificuldades, como todo E mundo. eu falo na Vox. Também sou, por isso que eu falo. E aí, na Vox, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Eu acredito que o que esse projeto me traz de melhor é a chance de conectar com outras pessoas. Conectar, inclusive, a gente tem um outro projeto novo, quem sabe a gente fala dele ainda hoje, mas tem um outro projeto exatamente para fomentar essas relações, porque nem sempre dá tempo dentro da escola de manter as relações aquecidas. Então, o que eu acredito que eu tive de oportunidade foi a chance de conhecer alguém que me direcionou, que foi a ponte, que foi a ferramenta. Resumo, eu fui parar em um encontro de empreendedor, tinha certeza que era para falar de negócio, certeza que era para falar de oratória, até pensei que ia sair de lá com algumas matrículas, sabe? Quando aquele empreendedor Você que foi está o tempo todo focado ativado, no business, no negócio mesmo. focado. Um sábado de manhã, eu recebi o convite e dei um sim imediatamente. Falei, negócio é comigo mesmo, vamos fazer business. Quero fechar, quero negociar, quero desenvolver, quero relacionar. Mas eu fui surpreendido por um grupo que eu continuo frequentando, de pessoas que estavam lá para falar de negócio, sim. Mas outro tipo de negócio, um negócio fomentado na base de Deus. E aí eu fui tocado de maneira muito profunda pelo Espírito Santo. Eu sinto aquele toque até hoje, aquela força e aquela vontade. Queimação. Não, na verdade, eu chorei que nem criança. Eu lembro muito bem disso, porque foi um toque de amor, mas daquele que mexe com o seu coração. Eu lembro dele e ele até hoje faz a diferença na minha vida. Porque quando me tocou, parecia que tinha um pedaço dentro de mim que estava vazio. É como se houvesse ali dentro um buraco, onde esse buraco nada preenche, você tenta preencher com o negócio, aí você bate a meta, não resolve. Aí você dobra a meta, não resolve. Aí você abre outra empresa, não resolve. Você abre outro CNPJ, não resolve. Você faz uma hold, não resolve. E aí eu demorei para entender que a resposta não estava nisso, né? A resposta estava de alguma forma dentro de mim. E de lá para cá, eu costumo dizer que eu estou só engatinhando, sabe, Crispim? Eu estou engatinhando ainda na espiritualidade e também no empreendedorismo, porque tem muito que aprender, mas de alguma forma, esses últimos 2 anos foram muito diferentes. Todo o significado, todos os desafios, a cada momento que eu passei, né, nesses últimos 2 anos, ele foi visto de outra forma, com muito mais propósito, que é o mais importante. É impressionante isso, e o tanto que é poderoso que nós temos 2 convidados hoje que têm vivências completamente diferentes. De Deus. A Nara teve provações e provações e provações e Deus mostrando, eu tô aqui. E as provações, né, que o Bruno viveu foram provações que, ao olhar dele, não foram milagres, mas lógico, aquele olheiro que te olhou ali no campo falou assim, esse menino que corre demais podia ser um gandulinha, não. Algumas vezes ele olhou várias crianças ali e não fez distinção. E pode ter sido um toque de Deus ali, mas você não sentiu aquele momento que você falava, pai, agora é contigo. E aí, ainda assim, como você disse, você veio construindo, você veio trazendo, e Deus ainda vai tendo o espaço dele. Ele vai tendo aquele lugar para ele habitar, aquele lugar para trazer discernimento, para trazer conforto, para trazer amor, para trazer aquele calor que você falou, a lágrima que você traz, né? Eu acho que nós, como empresários aí, também cada um com a sua dificuldade, o Frank, né, no momento com o Tanimoto, ele teve a oportunidade de expor que ele teve a perda da mãe dele esse ano, então foi uma coisa que também a vida tá rodando, tá indo legal e de repente só tem uma coisa que vai fazer você passar para o próximo passo, que aí é Deus. Não tem jeito. É aquela hora que você fala assim, tá indo 100 km por hora, para eu ir a 200 agora, é só essa pilha a mais. Eu tô andando bem. Para ir agora é só Deus. E é só Deus capaz de fazer isso, né? Porque com tantas pessoas nesse mundo, cada um com a sua história, cada um com o seu momento, cada um com a sua narrativa, mas de alguma forma tudo conduz sempre para o mesmo caminho. Sempre é o mesmo caminho. Sempre, independente dessa folha, desse galho,
o tronco é o mesmo e ele vai chegar no mesmo solo. Eu acredito e eu vejo várias pessoas todos os dias com histórias tão diferentes. Eu olho para mim, comparo e falo, a minha não tem nada a ver com isso, mas a minha levou para o mesmo lugar. Isso é tão Tem interessante. aquela oração de São Francisco que eu falo que nesses momentos eu tive alguns altos e baixos. Eu já contei minha história completa para o Frank, de altos e baixos. E como? Que De escalada. altos e baixos, de altos e baixos. Tem a minha história de altos e baixos, que eu falo que é uma oração que eu tenho ela impressa e eu coloco dentro da bolsa, coloco dentro do carro e de vez em quando eu escrevo, que é para lembrar, né? Para dar a sabedoria. No caso, é para você entender aquele momento que tem uma situação que é para você lutar, aquele momento que tem a situação que é para você entregar e a sabedoria para saber que hora que é um, que hora que é outro. Porque às vezes tem alguma coisa. Teve uma época que eu estava em São Paulo, que eu estava lutando tanto para ficar lá e tudo estava dando errado. Eu arrumava o carro para vir embora para Goiânia, o carro quebrava. No outro final de semana, eu arrumava o carro para vir para Goiânia, meu cartão, o caixa engoliu. Ok, entendi, vou ficar por aqui. E aí, eu acho que eu encontrei na meditação uma forma de você acalmar a cabeça. Porque eu falo que principalmente para quem tem hiperatividade, ou para quem é workaholic, ou para quem é muito agitado, tem essa dificuldade de parar para enxergar a situação. Quando você está de fora, na meditação eu encontrei, se acalma, você paz. limpa o seu cérebro e você sai da situação para você enxergar. Maturidade me deu isso, o tempo, né, a idade, a vivência, a vida e principalmente a questão da meditação. Quando você consegue chegar nesse ponto de você enxergar a situação por cima, é muito mágico, que você sente a presença de Deus e você acalma. Essa questão, quando eu falei de dormir, que é entregar na mão dele e deixar ele resolver, é ter a sabedoria de entender aquele momento que é para você lutar. Tem situações que eu ia perder a agência, se eu não fizesse alguma coisa, eu ia perder mesmo. Só que aí parece que as coisas vão andando. E quando você está no caminho que é para fazer, as coisas fluem. Quando você começa a levar muita porrada, ou as coisas dão errado, para e tenta observar. É uma coisa que eu aprendi com a vida em relação a essas situações. Nara, e falando sobre fé e resiliência, dando continuidade, vocês abordaram muito bem 2 caminhos que a gente chega na espiritualidade, que é pelo amor e pela dor. A Nara já me contou a história de vida dela, a gente for falar aqui, é triste ao mesmo tempo e grato de saber da resiliência dela passar por isso, Bruno. E você nos mostrou que o amor te faltava alguma coisa para chegar na espiritualidade. Agora, para a gente debater mais um pouquinho, agora de que forma que a gente chega lá em cima, você já teve, acho, no topo e embaixo, acho que todos já estiveram lá, e de que forma contrabalancear isso aí para nunca deixar a espiritualidade de lado. Porque tem muita gente que procura, consigo, abandona. Né? De que forma vocês trabalham isso na vida de vocês para que isso não fuja mais, a espiritualidade seja sempre constante na caminhada e na jornada de vocês? Tá, eu tenho uma receita, ela funciona para mim, a gente diz que na vida você tem que ter cuidado da receita que você oferece, porque você não sabe se o remédio é para todo mundo, mas esse remédio eu vou entregar ele aqui com amor, né? A minha entrega, ela é diária, a minha receita é entregar a Deus diariamente, tudo, e é difícil entregar. É difícil quando você ora e fala para Deus, Deus, esse projeto aqui não é meu, é seu. Se for para não ficar com ele, você me arranca de mim. E não precisa demorar muito não, já tira da minha vida. Deus, esse meu matrimônio, o meu filho, a minha família, a minha casa, os meus bens. Deus, se estiver afastando do meu caminho, tira isso de mim. Então, a minha oração diária, para mim, é a forma de me entregar e me manter conectado com Deus, é sempre a seguinte: Deus, tira de mim tudo que me afasta do Senhor e traga a mim tudo que me leva ao Senhor. Deus, tira de mim todas as pessoas que me afastam do Senhor. Deus, traga a mim todas as pessoas que me tragam ao Senhor. Quando você faz essa oração, você tem que ter uma coragem do caramba, porque nem sempre... às vezes você pode sofrer muito mais com aquelas pessoas que vão sair.
Que a gente não Muito. sabe. E eu digo que, às vezes, eu vou além disso. Eu tenho um filho recém-nascido, tem... Joaquim, né? Já não é mais um bebezinho, não. Tem 10 meses. Tá pedindo Tá a chave virando do um carro. homem, já tá. E eu brinco com ele, rezava assim com a esposa desde da gravidez, que se fosse para ele para ele nascer, se fosse para ele ter saúde, tudo seria da vontade de Deus. Mas que se fosse para ele nascer doente, que o Senhor me preparasse. Se fosse para ele não nascer, que o Senhor nos preparasse. Que se fosse para acontecer qualquer coisa, que o Senhor me preparasse. Então tinha que ter muita coragem, sim, porque quando eu orava com a minha esposa, eu sei que doía ela ouvir isso. Eu sei que doía eu ouvir que nós estávamos ali entregando, desde aquela gravidez, aquele filho a Deus. E assim foi. Todos os dias naquela gravidez a gente orou e pediu: Deus, se for da sua vontade, eu quero que ele venha com saúde, bonito, olho verde, que nem o pai. Eu quero que ele tenha vontade de crescer, desenvolver, ser empreendedor. Essa é a minha vontade, Deus. Mas eu quero que a do Senhor prevaleça. Se não for essa a sua vontade, faça o que o Senhor quiser. Inclusive, se for da sua vontade que ele não vier ao mundo, porque eu não queria ter esse medo. Eu lembro que quando a minha esposa ficou grávida, ela falou assim: não, vamos esperar um pouco, ver se está tudo certo. Isso é comum, né? É cultural. O medo da O perda medo da inicial. perda, se a gente contar para alguém. Ela falou isso para mim de manhã, de tarde eu tinha contado para todo mundo. Todo mundo que eu conheci, eu contei que eu ia ser pai. Ela virou para mim e falou assim: mas eu não falei para você esperar umas 2 semanas? Eu falei assim: você tá com medo de quê? Meu Deus é forte, eu não tenho plano B com Deus, não. E ele falou que ele me dá um filho, esse filho está aqui, ele vai nascer, e eu tenho certeza que se for da vontade de não nascer, que ele vai entregar a resposta. Mas eu não tinha plano B. Ele falou que ele está grávido, então você está grávida. Eu não tinha como esperar 2 semanas para ver se ele ia estar bem. Então eu nunca esperei muito, não. Quando Deus vira para mim e fala, eu de vez em quando eu até rezo com mais força ainda. Deus, eu sou meio ansioso, então se eu tiver com muita velocidade, o Senhor me trava, porque quando você falar para mim que é para fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu sou obediente. Se eu sentir de fazer, eu vou lá e faço. Então, graças a ele, né, em tudo dá graças, então graças a Deus, Joaquim nasceu com saúde, tem 10 meses, em plena saúde, teve até a sorte de ter o olho claro. Eu falo assim, nós na família quase ninguém tem, puxou de quem? Eu falei, Deus que teve a oração. A oração deu certo. Então a gente brinca, né, porque o principal é a saúde e ele veio cheio de graça, é uma criança que veio com tanto amor e para mim é só mais uma prova de Deus. Ele não precisa provar nada, mas é sempre um testemunho que a gente dá, demonstrando o quanto que ele entrega para nós todos os dias, através dessa misericórdia, desse amor, tudo que a gente precisa passar, tudo que a gente merece. Bruno, dá gosto de ver, seus olhos brilham para falar da espiritualidade. Isso aqui é contagiante, é gostoso de ver. Né, Crispim? Saber entregar, saber confiar, acho que é o mais difícil do ser humano, né? Onde é que a gente volta lá onde você parou, Nara? Você lembra que você foi dormir e entregou para Deus, né? A sua situação recente, né? Há muitos anos eu estudo essa questão da espiritualidade no sentido da meditação, de você conseguir esvaziar sua mente para deixar Deus agir, porque todo mundo tem aquela vozinha que fala no coração. E quando a gente está com a mente muito poluída, ou que está com muita coisa na cabeça, e a gente que é empresário, você tem funcionário, você tem o governo, você tem a venda que caiu, você tem a eleição. As demandas, né? Você tem os impostos, tem sócio, quem tem sócio tem patrão. Então, a gente fica numa luta diária. Eu tenho uma filha, que eu crio ela sozinha a vida inteira. E eu encontrei uma das... Fala assim, o que é que você faz? Tento ser o máximo correta na minha vida. Pensar mais no próximo, no sentido de entregar o seu melhor, porque a gente veio nesse mundo foi para servir, não foi para outra coisa, não. E tudo que vem, eu acredito muito na lei do retorno. E não no sentido de cobrar. Eu vou fazer porque vai acontecer. Não, eu vou fazer porque é o certo. Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. É igual fazer um bolo. Eu gosto muito de cozinhar. Você vai fazer uma comida, você tem os mesmos ingredientes. Então, tem como você fazer uma coisa boa, excelente, sensacional, ou uma de qualquer jeito. Então, você vai servir o próximo, você vai ajudar a pessoa, mudar uma vida de uma pessoa, ensinar a vender, ensinar uma pessoa a ser corretor, ajudar um cliente a achar o imóvel da vida dele, ajudar um cliente a vender um imóvel que ele precisa de vender urgente, a
auxiliar cliente, auxiliar a gente, isso eu tenho comigo de ajudar, e eu gosto, e é uma das coisas que eu acho que vem muita coisa na minha mão por causa disso. Simples, porque você tenta fazer o bem sempre. Aí, naquele dia, eu já estava 3 noites sem dormir, aí eu vou lá para dentro do quarto, a Nicole já sabe, né? Eu falei, olha, eu vou respirar. Aí ela já sabe, eu fecho a porta do quarto, Ela ligo o respeita ar, o seu tempo. ela respeita. E ela entende que eu faço isso há muitos anos. Falei, vou respirar, significa, fica quieta aí que... Ela já tem 18 anos também. Eu falei, fica quieta aí que eu vou... Meu tempo. Eu fecho a porta do quarto e vou respirar. Aí eu fui pedir, né? Eu falei, Senhor, você sabe de todas as coisas. Sabe da minha dificuldade, sabe desse momento que eu tô passando, sabe que eu não tenho para quem pedir. Só que eu tô num momento aqui que eu não dou conta mais. Eu vou te entregar e resolva da melhor maneira. Aí tem a oração, né? Livrai-nos de todo mal, amém. Que é o fim do Pai Nosso, que a gente faz. Eu faço todo santo dia, eu oro muito sozinha. E tento ter essa intimidade maior. E fui dormir. E o incrível, eu falo que o milagre aconteceu. Que eu dormi a noite inteira, não tomei remédio, não fiz nada, só respirei. Quando você consegue diminuir a frequência cardíaca, controla a respiração. Essa ansiedade, né? Ansiedade, essa preocupação. você desliga. E eu estava tão cansada que eu dormi a noite inteira. No outro dia de manhã, recebi uma ligação. Nara, vai lá no grupo, que eles não querem, pelo que eu entendi aqui, não querem mais ficar com a agência. Aí eu corri. Que era a sua dor na separação recente, né? Porque eu pensei assim, você fica sem lugar, em um lugar que você montou, e eu paguei lá com tanto sacrifício. O lugar é muito bonito, você já conhece, Nossa. mas a agência é muito bonita, é um lugar que me ajuda muito a fomentar negócio, a fechar negócio. E é a segunda casa, né? Porque você fica numa estrutura, você monta aquilo, vira sua segunda casa. E eu ia vender minha parte para o grupo. Só que eu não queria. Eu estava sendo obrigada, né? Aí, no outro dia, recebi uma ligação. Parece que eles não vão ficar lá mais. Uma pessoa falou para mim, né? Aí, eu corri neles e falei assim, para que vocês vão ficar lá? Você vai ficar com pouca gente? Eu tenho quem compra. Aí, a menina, a filha do dono do conselho, né? Falou assim, eu vou passar para o conselho, vamos ver se eles topam. Aí, antes de saber, eu já fui lá no grupo e falei, olha, consegui nossa sede. Eu não tinha um corretor, eu não tinha um operacional, eu não tinha um, era eu e Deus. Recentemente, essa história é recente, gente. Não, foi de semana passada. Semana passada. Eu falei assim, o pessoal não vai ficar com a gente já tem nosso ponto. Mas a gente já tem corretor? Eu falei, relaxa que isso aí eu resolvo, mas vamos arrumar onde ficar, que aí com aquela estrutura eu consigo montar de novo. Porque eu tinha perdido a equipe inteira, né? Aí falou assim, tá, fecha por quanto? Falei, fecha por quanto? Aí eu fui fazendo a negociação, foi questão assim de umas 2 horas. Você Fechei. Fez a parte de corretagem que Fiz quase a você parte não de tem, nem corretagem conhece. que quase eu não tenho experiência. Fui de lá, fui de cá, fui de lá, de cá, parcela, desconto, não sei o quê, fechei. Aí eu estava num evento que eu não ouvi nada desse evento. Eu fui lá para um evento, que é um meeting, né? Pergunta se eu sei quem falou. Quem estava lá. Quem estava lá. Tinha mais de umas 1.500 pessoas, eu não vi ninguém, não vi nada, não cumprimentei ninguém, só fiquei no telefone. Entrei dentro do carro, resolvi, fechei. Eu fui embora para casa chorando, liguei só para minha secretária, eu falei, a gente já tem para onde ir, porque eu queria trazer ela, né? Aí, no período, assim, de 10 dias, eu consegui 7 corretores, 2 gerentes e os 3 administrativos. Aí, na sexta-feira, isso foi na, tipo, quarta. Na sexta, fui sentar com uma menina para chamar ela para trabalhar comigo, que foi indicação de uma pessoa. Eu falei, olha, a gente já tem sede, que é a minha loja na Ricardo Paranhos, que é muito legal, tem 180 metros. Ela falou assim, nossa, mas você está falando isso? Eu falei assim, mas eu fechei hoje. Eu tinha assinado o contrato, né? Falei, eu vou lá, vou entrar orando, vou ungir, vou arrumar água benta e vou não sei o que. Ela falou, eu sou pastora. Eu falei, bora, agora você vai trabalhar comigo e vai para lá agora. No outro dia... Inclusive sua primeira hora é agora. Eu falei, inclusive, você começa amanhã, que eu vou pegar a chave e você vai para lá. Quando foi no sábado, ela entrou, a gente orou, ela levou o marido, eu chorei. Mas foi, assim, muito legal. Aí o pessoal perguntando, mas você vai para lá sozinha? Não tem cultura de uma mulher tocar uma empresa na minha área, que é um mercado absolutamente masculino, né? Aí eu falei assim, não, vou não, mas com quem que você vai? Eu falei, Deus, vai estar do meu... Não, mas que sócio massa, hein? O pessoal só fala isso. E foi, aí eu contei para os meninos, eu fiquei umas 2 semanas meio ausente do grupo que a gente faz parte, só indo nas reuniões. Eu estava só o corpo lá. O corpo, que a cabeça estava no outro lugar, né? Mas eu falo que é mais uma obra e foi um milagre, assim, muito pontual. E aí eu falo, para complementar, rapidinho,
Quem tem filho sabe. Eu sou mãe. A gravidez da Nicole foi de risco, não ia nascer. Eu falei, vai, a Nicole nasceu, 40 semanas, deu tudo certo. E eu falava com uma certeza que ela ia nascer, falava com certeza que ela vai ser do bem. Ela está estudando agora para medicina, eu paguei sempre a melhor escola na medida que eu consegui. E quando ela me pede uma coisa, eu sou clara com ela. Eu falei, eu vou fazer meu máximo. Ah, eu quero estudar na escola tal. Se eu conseguir, eu vou pagar. Ah, eu quero uma roupa assim, assim, assim. Falei, eu vou fazer meu máximo. Aí, o que é meu pensamento hoje, estudando ao longo dos anos, questão de espiritualidade? Deus é o nosso pai. O universo é o nosso pai. A gente é filho dele. O que a gente tem que fazer? Saber o que você vai pedir. E se você for uma pessoa que anda certo e for correto, se seu filho for correto, se seu filho for obediente, se seu filho andar no caminho que você dispôs, você vai fazer seu máximo para ele. Uma pessoa que veio da origem que eu vim, eu nasci na periferia de Trindade, sou a mais velha de 4 filhas, aquelas histórias tristes de alcoolismo, abandono, violência. Era para mim estar, é o que eu fico pensando. Um ambiente totalmente tóxico e desfavorável. Desfavorável para qualquer pessoa. Estudei a vida inteira em escola pública, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Era para mim, quando eu vou para Trindade, que eu vejo as pessoas da minha época, é balconista de supermercado, é frentista de posto, não consegue ter uma educação suficiente para poder crescer. E aí, o que eu toda a vida eu preocupei? Em andar certo e estudar. Então, se você anda, mesmo que aconteçam os percalços, você sabe para onde você corre depois. É o interessante que eu tenho visto na minha vivência, no que o Bruno falou, no que o Frank já transpareceu para a gente, a Nara, é que, de fato, quando a gente tem o coração aquebrantado, põe o joelho no chão e fala, pai, é contigo, e é interessante que a gente acha que a gente está abandonado. Né? Foi o seu sentimento na hora que você falou, pai, como é que encheu de água aqui e eu tô organizando? No seu caso, pai, eu tô te entregando meu filho. Aqui é tudo ou é nada e para mim eu tô preparado para nada. Aconteceu também comigo em um momento que eu falei assim, fiz uma campanha na igreja, coloquei o joelho no chão, comecei a chorar e falei, pai, daqui para frente eu não tenho nada a ver com a história. Me quebra, me faz vaso novo e o meu negócio ele vai voltar se depender do Senhor. E é o que o Mike Tyson fala, que eu te disse uma vez, né? Sem teste, não tem testemunho. Então, vocês foram testados, hoje vocês estão aqui para dar o testemunho, né? Para contar essa história e como é importante, né? Deus ouve o coração aquebrantado. Né, Frank? Você mesmo viveu um momento aí esse ano que te testou, né, bicho? Que foi uma coisa que nunca tá planejada e só Deus mesmo para fazer andar. A gente é testado a todo momento, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta para vocês, de que forma a gente consegue isso? Porque quando eu perdi minha mãe, foi uma das maiores provações da minha vida, que é onde a gente questiona, né? Olha para dentro de si, busca a força onde é que não tem, e fala assim, pô, e agora? Por que isso para mim? Por que isso de mim? Por que tirar isso de mim? Primeira coisa que vem é o questionamento. Primeira coisa que vem é a dúvida. Eu continuo ou não? Que fé é essa, né? De onde que vem? Para onde que vai? O que eu vou dar continuidade agora? O Crispim falou. Aí é onde que vem, você reflete, você para, você vai para um quarto, você vai para a sua oração diária, onde você busca força, onde não tem. E a fé é isso, é coisa que a gente não é palpável, não é de ver, mas sim de sentir, de fortalecer, de dar aquele passo que Deus põe no chão. É isso mesmo. São assuntos que a gente tem para falar o resto do dia. Mas, infelizmente, é um dos menores tempos de episódio que nós temos do Bora Up. Dá várias histórias, dá várias insights, vários testemunhos, principalmente várias aprendizagens. Por falar de espiritualidade. Uau. Né? Eu posso falar só uma coisa? E deve. Se você falar de fé, e aí quem assistir e talvez se sentir à vontade para testar essa metáfora, eu usaria a fé como se fosse uma cola também.
porque a gente olha para a fé de uma maneira muito abstrata, subjetiva, e se você tivesse que colocar a fé de alguma maneira mais palpável, como seria essa fé? Seria uma água? Seria um líquido? Seria alguma coisa? Para mim, a fé é uma cola. Ela é a cola que junta o que é improvável de ficar próximo. Então, por exemplo, é a fé que mantém um matrimônio, duas pessoas tão diferentes, unidas. Porque um homem, uma mulher, um casal que vive junto, eles também têm a sua dificuldade, porque pessoas que tiveram narrativas diferentes, histórias diferentes, têm toda a sua vida pautada em uma cultura específica e se juntam para ser uma só carne. Como que isso pode dar certo? Se não tem certo e errado, não tem regra para algumas coisas de casa. Então a cola é o que mantém isso realmente alinhado a Deus. Então é essa cola que coloca o improvável próximo um do outro funcionando. Então essa cola serve também para o mundo dos negócios. Quando você olha para o mundo dos negócios, você olha para o que está acontecendo no seu dia a dia, na sua empresa, na sua liderança, no seu time, e fala, como que eu junto tudo isso aqui? Como que eu junto o que eu tenho de dificuldade? Como que eu junto as habilidades que me faltam? Então quando eu tento olhar para a fé, eu olho para uma cola, eu falo, não, se eu sozinho eu não vou dar conta de fazer isso aqui acontecer. Então eu pego essa cola lá e falo assim, isso aqui é a minha fé, é como que eu vou juntar todos esses pedaços e fazer isso acontecer. Seja na empresa, seja na liderança, que é sempre um desafio lidar com pessoas no dia a dia, cada um com a sua história, seja na família, no matrimônio, o tempo todo nós temos oportunidades, na verdade, de colar o que é improvável de se manter unido. Então, eu acordo todo dia cedo, olho às vezes para os desafios mesmo que eu tenho naquele dia, falo, eu preciso manter isso aqui colado, manter isso unido. Então, a fé, para mim, se eu pudesse, né, se tivesse que ser um objeto, que tivesse que ser materializável, né, eu vejo que é uma cola, é um presente que Deus nos deu para manter unido a Ele. Isso é muito massa. Eu uso ela assim. Perfeito. Gente, infelizmente, nós temos que encerrar. Não é possível. E o nosso tempo foi curtíssimo, mas com certeza vai ficar um gostinho para a gente dar continuidade a isso aqui. Nós não conseguimos nem falar de como colocar a espiritualidade dentro do serviço, né? Dentro com os colaboradores, de falar de ser justo, que Jesus pregou muito isso, né? Ser justo. De que forma podemos ser justos? Mas fica para uma próxima vez, gente. Com certeza vamos chamar esses dois aqui para falar novamente, o Bruno e a Nara, sobre espiritualidade. Vamos para as considerações finais, Crispim? O de sempre. Nós costumamos chamar os nossos convidados para compartilhar um livro, né? E eu vou pedir para que vocês façam isso sem roubar ninguém falar a Bíblia, né? Porque a Bíblia aí é sacanagem. Hoje é muito, como diz, seria muito de graça se a gente falar, não, vamos fazer a leitura da Bíblia. Mas um livro que vocês fizeram leitura e aprofundou essa parte de espiritualidade de vocês. Eu falo o seguinte, tudo é gente, né? Para você ser um profissional de destaque no mercado, você tem que acreditar em você tem que acreditar no seu potencial e acreditar e aprender a ouvir, aprender a entender, aprender a conversar, aprender a lidar com o próximo, porque como ele falou, todos nós aqui somos diferentes, e cada um tem sua cultura, sua crença, sua formação, sua história. Tem um livro que no início da minha carreira, bem no início mesmo, deve ter uns 25 anos que eu leio esse livro, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele me deu uma bíblia, talvez, do relacionamento. De convivência, né? De convivência, de como criar conexão, como conversar, como aprender a ouvir. E é um livro que eu sempre indico para alguém que quer ir para esse mundo, para essa área comercial. Eu tenho mais de 30 anos de área comercial. Para quem quer ir para a área comercial, quem quer entender o ser humano. Muito bom. Maravilha. Doutor Bruno. A minha indicação é uma leitura de um autor goiano, um amigo. Tive a satisfação de, inclusive, estar com ele recentemente, com um evento que é o nome do livro dele, é A Alma do Negócio. Ele fala de espiritualidade dentro do mundo corporativo. Ele é um especialista nesse assunto e é aqui de Goiânia,
O nome dele é Dobson Borges. Que É um legal. livro fácil de achar, é um livro que está na internet. Quem tiver curiosidade, eu realmente indico. Começou daí a minha relação de fazer essa cola entre o que nós temos aqui de maneira palpável, o nosso trabalho, o nosso fluxo de caixa, os nossos desafios, e essa vida espiritual que a gente não enxerga, mas a gente sente. Alma do negócio. Qual é o autor? Dobson Borges. Viu, Getúlio? É Borges. Sempre recomendo Borges, gente. Isso é Brincadeiras à pré-requisito. parte. Eu tô achando que vocês estão querendo tomar conta do Os Bora Borges Up. vai tomar- Os Os Borges vai Borges tomar estão Vamos tomando deixar os conta. Borges pagar a conta. Eu acho uma boa. Gente, Vai lá, Frank. Pegando esse espírito que a gente fala de fé e resiliência, nada melhor do que falar do 2% basta do Alfredo Tanimoto. Que nós já trouxemos ele aqui no podcast, ele fala justamente de superação. Que ele se apegou em 2% de chance dele sobreviver, ou voltar a andar, né? Que sobreviver, ele sobreviveu a Um acidente. um acidente de surf. Que é onde ele se apegou a 2%. Super recomendo, gente. Alfredo Tanimoto. Meu querido, um abraço para você. Super recomendo, viu? E você, meu amigo? Tem um livro Celso. bem bobinho. Você é né, rei da leitura. É um livro bem simples, né? Bem bobinho não, mas bem simples, que todo mundo já namorou, já leu, vai ler, que é O Monge Executivo. Ele é um livro que traz, né, do James Hunt, ele traz essa parte de você ser um líder que serve, né? Que é muito do que a Líder gente servidor. enxerga, né? A hora que a gente aquebranta o nosso coração e deixa de ser o empresário, o CEO, o CTO, qualquer coisa, nesse aspecto fala, eu sou só um servo, eu estou aqui para fazer o que o senhor mandar, a gente consegue evoluir mais. Então, a minha dica hoje é O Monge Executivo, um livro super simples de leitura, fininho, Muito bem. muda muito na casa e na empresa. Bom, agora finalizando mesmo, turminha. Nara, onde é que te acha? Redes sociais? Nara Cardoso S, como se fosse o Cardoso fosse plural, né? Eu tenho uma agência lá na Ricardo Paranhos. Mudei o nome do grupo agora. A imobiliária tem outro nome, mas eu sou sócia hoje do grupo Raipar. Me encontra nas redes sociais Nara Cardoso S, Nara Cardoso Osso. Muito bem. Bruno, meu amigo. Bruno Secunha é a minha rede social. Vem de Carvalho. Bruno Carvalho Cunha. Então, Bruno Secunha é minha rede social pessoal. E Vox to You. Né? Acho que é mais fácil você me encontrar lá, viu? Eu ando passando mais tempo na vida profissional do que na pessoal. Então, Vox to You, VOX, numeral 2 e U, 3 unidades em Goiânia, Marista, Parque Amazônia e Jardim Goiás. Eu vou estar em uma delas, vai ser uma satisfação conectar com vocês. Gente, super recomendo, viu? Vamos falar ainda da Vox muito Terminei ainda. o curso agora, sensacional. Uau. Transformador de vida. Não vou muito alongar, não. Crispim, seus endereços? Meu é @biosolveclean. Ali você vai saber mais da dedetização. Agora você vai conhecer a Dona Andréia. Que agora a Dona Andréia, ela não me dá sossego, mas é o que a gente faz. A Biosolve está à disposição dos nossos clientes. E eu sou A cliente despeito também, de hora. satisfeita. Muito bom. Todo mundo aqui comprando um do outro. Eu também sou cliente da Nara, vendeu meu apartamento, salvou minha vida, né? Namoro a Vox to You também, em uma oportunidade. Vamos casar, ué. Vamos casar. E sou cliente da LCK sempre. No peito e no coração. Isso. Bom, eu sou o Frank Borges, vão me achar na @FrankJRBorges e através da LCK Uniformes, que é @LCK Uniformes. Gente, para finalizar, quero deixar uma frase aqui para você, Bruno, para você, Nara, acho que tem tudo a ver com você, para você, Crispim, e para vocês que nos assistem, gente, que me marca muito e me inspira. Que Deus te livra de todas as suas derrotas ou fracassos, mas nunca das suas desculpas. Pega essa aí, gente. Caraca, legal. Fique com Deus e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Amém. Bruno. Muito obrigado, Nara. Muito obrigado, Crispim. Valeu demais, foi top. Obrigado. Valeu.